Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Bom domingo pra você, beleza? MM na área. Antes de mais nada, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal. Primeiras coisas que a gente tem que pedir aqui, tá? Deixa o like, é de graça, e se inscrever também é de graça e ajuda muito o MM a crescer no YouTube, beleza? Vamos falar de que hoje? Vasco da Gama, Vasco da Gama. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? 7 jogos sem vencer, 7 jogos sem vencer. Eu acompanhei ontem o jogo aqui do Vasco, né? E o negócio tá ficando feio lá pro lado do Fernando Diniz, beleza? Antes de mais nada, eu quero explicar pra vocês o seguinte. Aí mesmo, tu vai fazer vídeo do teu rival. Cara, eu faço vídeo de futebol, tá? Eu analiso o futebol brasileiro. Eu não sou uma múmia que não torce pra nada. Eu torço pra um time. Por mais que eu torça pro rival do Vasco, isso não significa nada. E eu também não vou dar minha opinião aqui como vascaíno. Não tô aqui pra dizer, tu cala tua boca que tu não é vascaíno, tu não sabe o que a gente sente. Não, eu vou dar minha opinião de quem tá de fora e tá analisando a parada a fundo, sabe? E eu vou ser sincero com vocês. Eu vou ser sincero, eu não vou. Eu quero que o Vasco suma. Não, não. Antes de mais nada, vamos também parabenizar a seleção brasileira feminina de futebol, né? Foi campeã da Copa América ontem. E Dona Martinha se consagrando, né? Mais ainda como a melhor jogadora de todos os tempos do futebol feminino. Parabéns ao futebol feminino, parabéns a Marta, né? Que jogou absurdo ontem. Né? Vamos lá. Ontem o Vasco perdeu pro Mirassol. Tem alguma surpresa nesse jogo aí? Pra alguém, tá surpreso com esse resultado? Alguém que acompanha o MM aqui há algum tempo já ouviu falar do Mirassol e sabe, né, que pra mim não teve surpresa nenhuma. Beleza? Por que eu tô falando isso? Cara, o Mirassol, se eu não me engano, tá no G6. Enquanto ele tá na quinta colocação. Enfim, cara, o Mirassol hoje, lá no seu estádio, ele é favorito contra a maioria dos times que vão jogar contra ele. É isso mesmo, companheiro. Você queira ou não, ele é favorito. Eu vou falando isso porque eu tô acompanhando o futebol brasileiro, eu tô acompanhando o Campeonato Brasileiro a fundo. E o Mirassol tá sapecando todo mundo lá. E tá dificultando o jogo fora de casa também. Então, assim, eu fiquei surpreso com o Vasco por ter empatado. E olha que o Vasco jogou mal pra caramba, tá? Jogou muito mal. Aí eu fiz um post lá nas minhas redes sociais, se você não me segue, sei lá, MMFC. Fiz um post lá, né? Eu vou colocar esse post aqui agora pra vocês. Pá! E falei do declínio que o Diniz teve na carreira depois que ele foi campeão da Libertadores. Aí tem umas pessoas dizendo, mas o time do Vasco é ruim. Mas o time do Vasco é ruim. Beleza. O time do Vasco é ruim. Beleza, ok. Aí eu tava vendo um vídeo do Josão, que nós vamos já. Josão é um cara, pô, mega famoso no YouTube aí, vascaíno. Né? É engraçado ver as análises dele, mas o vídeo dele me deu um gatilho pra fazer esse vídeo aqui. Sim, tava falando do Diniz, né? Aí as pessoas estão comentando, principalmente lá no Threads, que o time do Vasco é ruim. Não, é ruim, beleza, ok, é ruim. Mas os trabalhos que o Diniz veio fazendo depois do Fluminense, até no Fluminense, depois que ele ganhou o título, por isso que eu botei depois do título, porque depois que ele conquistou o título da Libertadores, cara, foi um declínio gigantesco. Um declínio muito grande. E eu acho assim que hoje, depositar um treinador como esse, que não vem desempenhando um bom papel dentro de um clube, eu acho um pouco arriscado. E pro Vasco, que sempre flerta com a zona de rebaixamento, é mais arriscado ainda. É mais arriscado ainda. O Diniz já virou um desses medalhões que tem no futebol brasileiro? Eu acho que não, ainda não. Mas eu acho que ele deveria fazer uma pausa na carreira dele. Repensar. Tá? Porque o que eu vi no vídeo do Josão foi o seguinte. E outros vascaínos também. O Fábio Azevedo. Meio que questionando a posição do Diniz, que ele é muito ferrenho com o estilo de jogo dele, que é sair jogando, não sei o que, aquela coisa aqui, é o dinizismo. Eu também acho que ele deveria ter outras opções para aplicar dentro do seu sistema tático, tá? E isso acaba prejudicando ele e o Vasco. Entendeu? Porque assim, cara, vamos lá. Se o Vasco tá perdendo, se o Vasco ele o tempo todo não tiver uma opção para ele poder se sobressair, pelo menos dessa caixinha que ele tem de toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá, sendo que ele não tem jogadores que entregam essa característica que ele quer. Pra tu ter um estilo de jogo que o Diniz gosta de aplicar, ele tem que ter 2, 3 jogadores no mínimo ali para poder efetuar esse estilo de jogo. No Fluminense ele tinha o André, ele tinha o Ganso, ele tinha o Arias, que, pô, o Arias era sensacional, né? O Nino. Tinha outros jogadores que tinham aquela qualidade no passe. No Vasco ele já não tem. Então, assim, por isso que muita gente critica o João Vitor, o meu xará Maurício Lemos já tá entrando na Berlinda também. Ontem o Verrete marcou um gol, mas muitos vascaínos já estão pegando no pé dele também. Então, assim, a minha surpresa foi o Vasco ter parado o jogo. O Vasco perder pro Mirassol hoje, pra mim não é surpresa, cara. Pra mim não é surpresa. E outra coisa, não tô dizendo, o Diniz tem que. Não, o Diniz tem que mudar
a estratégia, o jeito de pensar dele do futebol, na minha opinião. Porque se ele for convicto, só isso, mano, acho que vai dar ruim pro Vasco, tá? E ontem no Josão ele falou que, em Josão e outros vários youtubers do Vasco, mencionou a parada da SAF. A SAF. A boca do vascaíno é SAF. Eu vou citar um ponto aqui pra vocês. Eu queria que os vascaínos respondessem com toda sinceridade, tá? Eu tô sendo sincero. Na opinião de vocês, é só a SAF que vai salvar o Vasco? O Vasco não tem cacique de time grande no Brasil pra poder se reestruturar? Eu acho que tem. O que tá faltando no Vasco são pessoas competentes. Competentes. Não é pessoas com boas intenções. O Pedrinho tem boas intenções. O Felipe deve ter boas intenções. O Edmundo tem boas intenções. Pro Vasco. O Vasco tá precisando de pessoas competentes. Quando eu falo competentes, é administrativamente. O Vasco tem poder, cacique para contratar pessoas qualificadas de empresas, sabe? Para poder gerir o clube financeiramente, administrativamente. Entendeu? Conseguir pessoas que vá buscar jogadores que venham render no Vasco a custo-benefício, entendeu? Então, assim, na minha cabeça não entra que só é negócio de SAF que vai salvar o Vasco. O Vasco já teve um dos maiores fracassos de SAF no Brasil. Quer tentar de novo isso? Ah, mas não tem opção, meu amigo, não tem opção. Não é ter opção, cara, é se juntar a galera do Vasco, o conselho, sócio-torcedor, e raciocinar direito. Pelo amor de Deus. O Vasco tem uma das maiores torcidas do país, cara. Vamos lá. Palmeiras e Flamengo são bem administrados. Com todo respeito ao Botafoguense, tá? O Botafogo perto do Vasco é desse tamanho, tá? Questão nacional que eu falo. A SAF do John Textor caiu muito bem, mas já tá sendo muito questionada. Muito questionada. Pra mim, uma hora ou outra você vai estourar uma bomba ali dentro do Botafogo. Contrata jogador e não paga, tá devendo o Santos já vai entrar na justiça. Então, assim, não vejam isso só com bons olhos. A SAF é mil maravilhas. Não. Ah, o Bahia tem uma boa SAF? Tem. Mas tu não vê o Bahia indo lá na Inglaterra contratar um jogador de 22 milhões de euros. Com a SAF do City, que é um dos poderes econômicos mais poderosos que tem no futebol. E eles lá têm um limite. E não estão comprometendo o clube com cagada. Entendeu? Então, assim, SAF não é só. Ah, vai ser, é mil maravilhas. Não, mano. Não. O Vasco tem N opções para poder se reestruturar de volta. Só que precisa de pessoas qualificadas, cara. Pessoas com capacidade de fazer as coisas fluírem dentro do clube. Fluírem dentro do clube. Porra, caramba, ó. Um clube que tem uma torcida imensa como o Vasco. Que só não acabou ainda o clube por causa da torcida. Só não acabou o clube por causa da torcida. Se fosse uma empresa, a gente tinha quebrado. Ele, o Corinthians. A gente tinha quebrado. Então, assim, cara, eu acho que o Pedrinho deveria procurar pessoas qualificadas de ponta no mercado. Tem pessoas sim. E o Vasco tem capacidade de pagar essas pessoas. Tem que pagar. Tem que pagar essas pessoas para poder trabalhar dentro do Vasco, cara. Ah, eu tenho uma intenção. Ah, eu acho que eu vou fazer. Não, não. Não é eu achar. É ter certeza numérica. Entendeu? É fazer os cálculos certinho. Pô, fazer isso aqui hoje. Daqui a 5, 3 anos. Eu não fazendo essas bobagens de contratar jogadores por 1,5 milhão, 1 milhão. Eu vou ter um caixa. Eu vou ter um retorno financeiro. Eu vou ter uma visão ampla do que eu posso trazer pro Vasco a longo prazo. Acho que as pessoas deveriam parar e pensar um pouco mais, sabe? SAF não é mil maravilhas aqui no Brasil. Eu falo por mim. Eu não quero que o Flamengo se torne SAF. Nunca. Nunca. A não ser que seja um plano estratégico para construir um estádio de 20% e tal, que os sócios fiquem com a maior parte do clube. Eu, sinceramente, por exemplo, o Cruzeiro. Onde é que o Pedrinho se enjoar do Cruzeiro? Ah, eu não quero mais. Esse jogador tá enchendo meu saco. E vende pra outro cara que não tá nem aí. Vê o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá se afundando, cara. Tá se afundando, o Atlético Mineiro tá se afundando. E é SAF. Então, cara, eu sinceramente não acho que só a SAF é uma opção viável pro time do Vasco. Eu tô de fora, tá? Eu tô dizendo como torcedor de um time, tá? Eu tenho certeza que o palmeirense não quer que o time dele vire SAF, eu tenho certeza que o corintiano não quer que o time dele vire SAF. Tem alguns times que querem, assim, por exemplo, o Internacional tem vontade de virar SAF e tal, mas eu acho assim, dá o poder de uma instituição que você ama tanto. Pô, time de futebol mexe muito com emoção, cara. Pra uma pessoa só. E essa pessoa pode fazer o que quiser. E não sendo, sabe? Eu acho muito arriscado, cara. Salve exceções, tem exceções e exceções. Mas é muito arriscado.
Deixe sua opinião aqui embaixo. Comenta aqui o que você acha disso tudo. Eu sou MM, fique com Deus. Valeu, falou.